Olá, boa tarde. Eu sou o professor Gustavo e hoje eu vou apresentar para vocês e falar um pouco sobre a geografia humana, correntes dos pensamentos geográfico, que vai ajudar muito na compreensão de estudos, para você identificar qual linha de pensamento é. E eu separei em 4 tópicos: o que é geografia humana, por que estudarmos geografia humana, importantes termos para a compreensão de texto, e escolas geográficas. Esses importantes termos para a compreensão de textos algumas coisas assim que aparecem normalmente em todas as ciências assim, e é bastante útil. O que é geografia humana? A geografia humana tem como objetivo estudar o espaço, ou seja, a organização e modificação por meio das atividades antrópicas, ou seja, que decorrem de ação humana, na natureza. Com isso, pode-se dizer que a organização espacial está diretamente ligado aos elementos humanos e físico no processo de organização espacial. A geografia humana tem em sua essência estudar a relação humana com o meio físico, considerando como agente de transformação da superfície do globo terrestre. Por que estudarmos geografia humana? A importância de estudar geografia humana está em conhecer o espaço geográfico, que é o espaço produzido pelos seres humanos que está em constante transformação com o tempo. O espaço geográfico também tem como parceiro a história, por estudar todas as relações humanas em determinado lugar, ou a Terra como um todo, desde o passado, presente e em alguns casos do futuro, já que o objetivo da geografia humana é compreender toda a atividade humana que ocorre na natureza. Alguns exemplos dessas interações são economia, migração, meio ambiente, indústria, tecnologia, turismo, campo, cidade, sociedade, política, cultura e etc. Importantes termos para a compreensão de textos. O objetivo desse tópico é apresentar alguns termos bastante usados nas ciências em geral, não só na geografia. Compreendendo esses termos podem facilitar sua compreensão ou enriquecer seu vocabulário para a construção de uma redação. Também é bastante interessante entender esse termo para compreender coisas do seu dia a dia e desenvolver um pensamento crítico. Pensamento crítico é julgar e refletir algo que acredita ou qual atitude tomar com base em observação, experiência ou argumentos. É determinar o significado e significância do que está sendo observado ou expresso. Quando apresentado um argumento, analisar e concordar ou não se aquilo é verdadeiro, assim com base em evidências, credibilidade e relevância, tirar suas próprias conclusões. Empírico é um fato que tem como base a experiência vivida na observação, sem ter relação com métodos científicos. Empírico é quando seu conhecimento é adquirido durante a experiência na prática, baseadas em erros, acertos, levando a conclusões sem base científica alguma. Teoria científica. A teoria tem dois significados. O popular é quando suas ideias não têm base ou evidência concretas. Por esse motivo, é importante entender a teoria científica, que é um conjunto de conhecimentos relacionados a um determinado estudo ou área de interesse, ou seja, que apresenta um conjunto de hipóteses que formam um sistema dedutivo, que é quando uma teoria científica possui evidências científicas concretas. Agora vem o senso comum, ou conhecimento popular. Entender o mundo com base nas heranças passadas, em geração, em um determinado grupo social, com a base em crenças ou suposições que os fazem compreender certas coisas, sem uma análise mais aprofundada. O senso comum é uma análise superficial, normalmente ligada à cultura. Por ser um conhecimento não refletido ou testado muitas vezes, acaba se propagando fatos não verdadeiros, como por exemplo dizer que o gato preto dá azar e muitos outros. Outro ponto é o senso crítico. O senso crítico seria o oposto do senso comum. Seu objetivo é analisar e questionar de forma racional e inteligente. Tem como objetivo questionar, ou seja, alguém que utiliza do senso crítico não aceitaria uma imposição de uma tradição, dogma ou comportamento sem antes questionar se aquilo é lógico ou racional. Agora eu vou falar das correntes do pensamento geográfico. Vamos lá. Determinismo. Determinismo é uma corrente de pensamento geográfico na qual o meio ambiente define ou influencia fortemente a fisiologia e a psicologia humana. Teoria do geógrafo Friedrich Ratzel, no século XIX, sustenta a tese que o meio natural determina o ser humano, ou seja, os seres humanos procuram organizar o espaço para garantir a manutenção da vida, que seria se apropriar de territórios
com melhores condições de desenvolvimento para garantir uma quantidade de vida para sua população, em que a perda desse território seria o mesmo que a perda da sua sociedade. Posteriormente, esse pensamento foi usado por políticos e cientistas da Alemanha nazista. Então, ou seja, determinismo, o meio ambiente determina como que vai se comportar a sociedade humana. Ok? Agora vamos falar do possibilismo. Após a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, houve um descrédito no determinismo. Então surge uma corrente do pensamento geográfico que se opunha ao determinismo geográfico, fundado por Paul Vidal de Lablache, considerado também fundador da Escola Francesa de Geografia, na qual os pensamentos se caracterizam por acreditar que as condições naturais do meio influenciaram e determinaram as atividades humanas e a vida em sociedade. Ou seja, o ser humano é um ser ativo, que recebe influência do meio, mas que também atua sobre ele e o transforma. O ser humano tira suas necessidades da natureza, mas procura soluções para satisfazer essas necessidades, a partir do que a natureza oferece. Por essa interação, a natureza passou a fornecer as possibilidades para a realização da ação humana. Então, o possibilismo é a natureza possibilita a sociedade, dá as possibilidades para o ser humano. Ok? Facinho essa também. Método regional vem de antemão ao possibilismo e ao determinismo. Essa corrente de pensamento ganha força com Ratner e Richard. O método regional é comparar regiões segundo o critério de similaridades e diferenciação. Está relacionado aos estudos de área, ou seja, é definido como sendo uma integração de fenômenos heterogêneos. Heterogêneo significa diversidades, em determinada porção estabelecida da superfície do planeta Terra. É uma porção do espaço geográfico relacionada com continuidade e proximidades possuindo delimitação e características semelhantes. Vamos lá, nova geografia ou geografia quantitativa. É uma geografia que estuda e analisa o espaço utilizando quantidade, números e análise a partir de pontos, ignorando o lado social e o lado humano, observando os fatos apenas com dados obtidos, surgindo após a Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos 50, buscando se diferenciar das outras correntes geográficas, buscando ser objetivo e imparcial por meio de um rigor maior na aplicação da metodologia científica. Geografia crítica ou geografia marxista ganha força na década de 1970, influenciada através de movimentos sociais e contracultura, com o objetivo de fazer a geografia uma ciência apta a criar uma crítica à sociedade capitalista pelo estudo do espaço e das formas de apropriação da natureza. Esse termo foi criado por Yves Lacoste em seu livro A Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Os estudos geográficos anteriores excluíam os problemas sociais, por acharem que isso não era da área de estudo da geografia. A geografia crítica trata da problemática social, criticando as desigualdades e o forte desenvolvimento industrial que exerce forte impacto na natureza e na sociedade. Obrigado, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima.